Bom dia, povo. Eu vim aqui mostrar para vocês o que é conservadorismo e o que é socialismo. Bem, gente, vocês sabem muito bem que a Argentina, até poucos anos aí atrás, ela era socialista, ou seja, um partido de esquerda, como o PT aqui no Brasil, ganhou as eleições e simplesmente destruiu o país inteiro. Era gente passando fome, milhares de pessoas desempregadas, empresas fechando, lojas fechando, desemprego multiplicava que nem uma exponencial. Então era um absurdo o que estava acontecendo com a Argentina. A criminalidade tomou conta, sim, porque como é que eles iam comer? Roubando. Não tinham chance de emprego, não tinham nada. Porque socialismo é isso, é uma destruição de um país. E agora a gente está vendo isso no nosso país. Então, o que o socialismo prega? O socialismo prega, não vai dizer para vocês, claro, né? Porque eles querem ficar no poder. Mas eles pregam a escravidão de um povo. Como o Egito escravizou seus filhos, né, que não pagavam nada. O socialismo, ele escraviza a população dependendo de um governo. Aí dão vale gás, vale isso, vale aquilo, mas não dão o que é mais importante para uma pessoa subir, sair da pobreza, sair da miséria, que é o emprego. Por quê? Porque o socialismo ele prega imposto e taxa. Tanto é que os memes aí que está do Haddad é verdadeiros, porque o Haddad só impõe taxa e imposto, por quê? Porque o chefão dele, Lula, gasta mais do que recebe, e isso que aumentou as receitas no Brasil devido aos impostos absurdos que ele colocou no povo. Ele está esfolando o povo em imposto e taxa. E ele também queria botar imposto na carne, ou seja, ele come picanha na mesa e joga pescoço, pé e peitinho de frango, né? Para os coitados dos pobres lá embaixo. Que dizia que não ia taxar isso. Mas a carne era porque era comida de rico, olha só. Então é um governo socialista podre que só quer saber de escravizar um povo para ele depender de vale isso, vale aquilo outro, mesmo assim ainda passam fome. Nunca na história do socialismo, nunca houve sucesso em economia e jamais vai haver. Toda a vida é uma economia rasa, é uma economia destruída, que não dá emprego para o povo, não dá emprego para o pobre, e o pobre cada vez está mais pobre, cada vez está mais na miséria. Falo isso porque ele não olha nem pelo povo onde ele nasceu, que são os baianos. Tem gente na Bahia, na beirada da estrada, pedindo esmola. Por quê? Porque passam fome. Porque as esmolas que o governo dá nem substitui. Pode substituir 3, 4 dias, mas depois já vem a fome. Porque o socialismo é a destruição, gente. Ponha isso na cabeça. E o que o conservadorismo prega? O socialismo diz que o conservadorismo é fascista, é nazista e não é nada disso. Porque ninguém vai prender ninguém, ninguém vai prejudicar ninguém. O conservador, ele cobre uma economia alta, onde a população pobre passa da classe de pobre para média, da classe de miséria para pobre que vai para média. Por quê? Porque dá oportunidades de trabalho. A pessoa com o seu trabalho tem o seu ganho e ele consegue sustentar a família e às vezes subir numa empresa como chefe, gerente e assim progredir na vida, tá? Muitas pessoas no conservador conseguem se erguer e subir de estatura, ou seja, da pobreza passam para a classe média. Abrir sua própria empresinha, né? E às vezes empregar mais pessoas. E é isso que o conservador prega, uma economia de sucesso. A economia do conservador é de sucesso. Aí vocês me dizem, o Biden é democrata, Eliana. O Biden, ele é socialista. É. A sorte do Biden é que tem os Estados Unidos com uma economia forte, que não teve anos e anos o socialismo lá, né? Teve a maioria, foi os republicanos, que são conservadores.
porque impôs uma economia tão forte que o Biden não conseguiu destruir, mas muita coisa ele destruiu. Com a compra de imóveis lá, que é muito cara, muita coisa o Biden destruiu, tá? Então, mas mesmo assim a economia é forte e ainda se manteve lá no raso, tá? Não desceu por isso, por ser uma economia que há anos o conservador lá lida, que é presidente, e agora, que de uns tempos para cá, que vem esse socialismo, que veio esse socialismo acabar com tudo lá também. Mas agora já o Trump já está nas listas, já vai vencer as eleições e muita coisa aqui no Brasil vai mudar. Então, o que, que nós temos que fazer, Eliana, para melhorar o nosso país? Infelizmente, agora, por enquanto, nada. Por quê? Porque está o socialismo aí, está destruindo com tudo, imposto e taxa, e está acabando com a economia. Várias empresas já fecharam, lojinhas fecharam, tudo fecharam. Tudo que Bolsonaro botou de bom, isentou o imposto, esse Lula botou tudo de novo. Então, o que ele menos pensa é no pobre. Porque se ele pensasse no pobre, ele não dava esmola, dava trabalho para o pobre se erguer, para o pobre sair da pobreza. Mas não. O socialismo, ele quer que cada vez o povo fique mais pobre para depender cada vez mais do governo e depender dessas esmolas que ele dá. Ele come picanha na mesa e joga farelo para os que ficam embaixo da mesa. É bem assim que o Lula é e sempre foi. Sempre foi assim. Ele não olha nem pelo povo baiano que está lá passando fome e pedindo esmola. Nem isso, tá? Nem isso ele faz. Então, ele é um monstro que chegou com muita mentira no poder. Muita mentira. Várias mentiras e não cumpriu nada e está aí taxando o povo, esfolando o povo pelo rombo que ele fez de dar dinheiro para os deputados e senador para ele estar na riqueza, para ele estar no poder. Agora passou bilhões para os senadores e deputados petistas passar para as prefeituras para fazer eleições de prefeito. Foi o que ele fez. E está um rombo enorme no Brasil e ele está tirando da onde? Das costas do brasileiro, com impostos e taxas. Esses mesmos são verdadeiros, tá? Não é mentira, tudo que eu estou falando é verdade. Então, ponha na sua cabeça, povo brasileiro, que o socialismo é a destruição do país. Você tem um exemplo caro na cara e não fique cego. Foi a Argentina, que foi a destruição. A sorte que foi Milei, que conservadores são pessoas honestas, não roubam do cofre público e só empregam uma economia forte para dar emprego para o povo crescer e sair da miséria e da fome. É a única solução para um trabalhador, para um povo brasileiro, para um pobre, é o seu trabalho digno e honesto, não essa podridão que está aí na nossa economia. Um bom dia e que Deus abençoe o Brasil e que mude a cabeça até desses petistas, que saibam que socialismo é uma destruição, não constrói nada, não sai nunca da pobreza. O socialismo nunca tira o pobre da pobreza, nunca e nunca vai tirar, tá? Bom dia.